Boa tarde. Hoje vou fazer o 19º vídeo referente às apresentações, a apresentação Contatos e Mestiçagens Culturais, parte 1, que vai dos primórdios da civilização até as navegações europeias e chinesas nos séculos XV e XVI. Nosso tema hoje diz respeito às grandes religiões, as relações entre elas e as sociedades, abrangendo 3 pontos principais: a diáspora judaica, as relações de tolerância e intolerância de cristãos frente a muçulmanos e judeus, de muçulmanos frente a cristãos e judeus, e também as relações de cristãos e muçulmanos frente às dissensões religiosas, frente às heresias. Bem, o primeiro ponto diz respeito à diáspora judaica. O que ocorreu é que a sociedade hebraica, depois de algum tempo de domínio romano, mais ou menos uns 200 séculos de domínio romano na região da atual Palestina, Estado de Israel, onde estava o reino hebraico, que já era um estado satélite, já helenizado, já submetido à influência helenística desde a época da conquista de Alexandre, e sobre os Seleucidas e Ptolomaicos. Houveram então várias revoltas já na época do Império Romano, uma primeira grande ainda no século I da era atual, depois uma segunda já durante o reinado do imperador Adriano, e que culminaram com a destruição do grande templo e a dispersão de boa parte do povo judeu que não quis se submeter, quis manter o culto, e os judeus que talvez já estivessem espalhados, possivelmente já estavam espalhados, havia parte da sociedade era de comerciantes, estavam espalhados pelo mundo mediterrâneo em alguma parte. Eles aumentaram esse processo de dispersão e chegaram a toda a bacia do Mediterrâneo, subiram, tudo isso estava no mundo romano, subiram pelas regiões da Europa Ocidental, da Europa Central, pela região do Oriente Médio, Ásia Menor, e uma parte se estabeleceu, rumou em direção ao Cáucaso e à região da atual sul da Rússia, da Ucrânia. Um daqueles povos nômades dessa região das estepes da Ásia Central, os Khazares, mais adiante, a partir do século VI, VII da Era Comum, formaram um império, e que esse império, a religião oficial era o judaísmo. Bem, os judeus foram uma parte muito importante de todas essas sociedades europeias do período pós-romano, e sempre foi uma relação difícil com a sociedade cristã, que os fazia ser, de certa maneira, confinados a exercerem algumas profissões que não eram muito consideradas dentro da Europa feudal, ou seja, não estavam na área de governo, evidentemente não estavam, mas se dedicavam a atividades como comércio, como finanças e como a medicina também. No reino visigótico, que foi o estado que sucedeu a Roma na Península Ibérica,
existia uma parcela importante de população judaica nessa sociedade, que tinha capital em Toledo, e existem algumas versões de que um determinado ciclo de perseguições a judeus por esse reino visigótico teria apressado, teria trazido a invasão moura, que ocorreu logo no início do século VIII, da Era Comum, quando se estabeleceu o Estado Islâmico, no que se seria chamado de Al-Andalus. Bem, os judeus mantiveram uma posição importante dentro desse Estado árabe islâmico, árabe berbere, e mantiveram também uma posição dentro dos reinos cristãos da península e também em outros estados europeus. Então se formavam os reinos da Inglaterra, da França, mas sempre com algumas restrições, sempre com recriminações por parte da igreja, que culminaram já no século XIII, início do XIV, com a sua expulsão dos reinos da França e da Inglaterra. Quando ocorreu a peste negra, o surto principal, em outros, muitas autoridades usavam de uma forma, vamos dizer, demagógica, lançar a população contra os judeus, culpando-os por trazerem a peste. Mas na Península Ibérica, e isso ocorriam algumas chacinas, algumas perseguições, mas na Península Ibérica a expulsão dos judeus ou a sua conversão forçada só veio a ocorrer já em finais, depois da Reconquista, que culminou em 1492 na Espanha, em Portugal foi já no século XIII. Depois disso, no final do XV, início do XVI, houve a expulsão do reino de Castela e Aragão, dos reinos de Castela e Aragão, e pouco depois de Portugal. Uma boa parte dessas populações judaicas que não se converteram, que não se tornaram cristãos novas, ou digamos assim, cripto-judaicas, judeus, eram chamados de marranos também, rumou para os territórios das Províncias Unidas, do que seria que é atual Países Baixos. Muitos, este ramo da sociedade judaica, da cultura judaica, era o ramo sefardi, que falava uma cultura muito próxima da cultura ibérica e que fala uma língua que é muito próxima ao castelhano, que é o ladino. Uma boa parcela dessa população também emigrou para o Império Otomano, para várias regiões do Império Otomano, onde já havia comunidades judaicas, desde a época do Império Bizantino, e lá se estabeleceram. Outra parte da grande comunidade judaica, no centro-leste da Europa, são os Askenazi, e cuja maioria que falam um idioma próximo do alemão, que é o Yiddish. Bem, a respeito das relações dos cristãos com os povos pagãos e também com muçulmanos e judeus, é interessante observar que o cristianismo, logo que assume um status de religião oficial no Império Romano, ela primeiro é tolerada através do Edito de Constantino, no ano de 312, 313, e depois, já ao final do século IV, com Teodósio, ela é tornada religião oficial e obrigatória, e os resquícios de paganismo passam a ser perseguidos. São fechadas escolas onde se ensinava a velha filosofia helênica, são fechados os templos pagãos, mas todo o cristianismo, durante um longo tempo,
ele não foi uma coisa una, foi uma coisa dividida. Existia o papado em Roma, o patriarcado em Constantinopla, que passou a ser o grande centro político do império, logo dividido, e a parte ocidental esfacelada. Mas além desses centros havia uma enorme quantidade de religiões, não diria seitas, mas, enfim, parcialidades com diferenças, às vezes substanciais no credo e muitas vezes também ligadas a questões étnicas, que faziam essa diferenciação, embora a grande definição tenha ocorrido no Concílio de Nicéia, que é a adoção do credo trinitário. Outras vertentes continuaram, como nestorianos, como monofisitas, enfim, e também permanentemente haviam versões mais heterodoxas, mais, vamos dizer, heréticas da religião, que sofriam influências do antigo gnosticismo, de vertentes também heréticas da religião zoroastriana, e com influências até de crenças vindas da Índia, como o próprio budismo. Estas vertentes, elas se mantiveram durante longo tempo nos territórios cristãos, tanto na parte oriental, onde predominava o credo ortodoxo, quanto na parte ocidental, onde predominava o credo católico romano. E elas tinham uma característica, as principais, como os cátaros, que se estabeleceram na França já no século XIII, de um certo dualismo que existia, como a gente pode lembrar, existia na fé zoroástrica, no credo, assim, no sistema zoroástrico, a ideia de um princípio do bem e de um princípio do mal. Mas sempre dentro do zoroastrismo, vamos dizer, ortodoxo, existia, assim como no cristianismo e no Islã, uma clara visão do triunfo final do bem sobre o mal. Pois bem, uma parte dessas crenças heréticas se baseavam no seguinte, e elas tinham uma crítica muito forte às instituições religiosas, às igrejas, ao que havia se transformado numa instituição com muito poder, com muitas riquezas. Então tendiam a ver essas crenças heréticas, tendiam a ver na aparência externa da igreja o que seria algo como uma manifestação falsa de Deus, do Cristo, uma manifestação maligna, material, enquanto que a manifestação verdadeira, espiritual, não estava ali. Mas, por outro lado, muitas dessas manifestações tinham um caráter também, e isso ocorre no Islã também, com as cisões dentro do Islã, entre o sunismo e o xiismo, e as várias vertentes do xiismo e do próprio sunismo, há sempre um substrato material, étnico, social. Então, um caso típico, por exemplo, que a gente pode falar disso, é a heresia dos cátaros, que se estabelece e assume um poder na área do sul da França, em inícios do século XIII. Ela não deixa de encarnar
uma manifestação de autonomia, de poder daquela região, ao sul da França, da região de Toulouse, Carcassonne, Muret, em reação ao poder tanto do papado quanto do poder centralizador da Casa Real Francesa, dos capetinhos, que, saindo de um sistema feudal muito ainda, onde o poder do rei era fraco frente à nobreza, estava fazendo um esforço de unificação a partir do seu centro, que era a capital em Paris. E os cátaros têm o apoio do conde Raymond de Toulouse, e que é derrotado justamente nessa batalha de Muret, no ano de 1213, e que representou também, ao mesmo tempo, uma derrota de um projeto, de uma criação, porque o conde de Toulouse estava associado ao rei de Aragão, Pedro, da formação de uma nação, de um estado, de um lado e de outro dos Pirineus, que tem costumes e uma língua parecida. A atual língua occitana, ela muito se assemelha ao catalão. Bem, o outro aspecto é a questão da tolerância. Dentro do islamismo, na maior parte dos primeiros séculos de expansão do Islã, desde o início, ainda na época do profeta, o Islã ele não procurava converter os crentes das chamadas religiões do livro, as religiões abraâmicas e o zoroastrismo, que era reconhecido também como uma religião monoteísta do livro. Essas populações eram os dhimmi, né, os chamados dhimmi, e que tinham direito de manter as suas comunidades, desde que pagassem os impostos e submetessem ao poder secular do Estado Islâmico, do Califado e dos seus sucessores. Esta incentivo de deixar de pagar os impostos levou, junto com insatisfação, muitas vezes, o que foi o que ocorreu, por exemplo, nas regiões do Oriente Médio, que foram logo conquistadas, das atuais regiões ali onde estava a Síria, o Líbano, depois o Egito, um processo relativamente rápido de conversão ao Islã das populações cristãs, que nunca foi total, existiram por muito tempo e ainda existem cristãos ortodoxos e outros nessa região. E mesmo na Península Ibérica, em Al-Andalus, eram os moçárabes, eram os cristãos que viviam dentro do Estado Islâmico de Al-Andalus e podiam manter os seus cultos. A recíproca muitas vezes era verdadeira também nos estados cristãos, embora não houvesse assim essa convivência tão harmoniosa que muitas vezes é falada de uma forma um pouco mítica na Península Ibérica, que existiria padres, rabinos e mulás, enfim, rezando junto nas mesquitas ou nas sinagogas de Toledo, mas era uma relação, na maior parte dos tempos, harmoniosa. Com exceção do que é relatado no livro da conquista no livro sobre El Cid, do Richard Fletcher, já na época do Emirado, do Califado de Córdoba, alguns cristãos, porque os muçulmanos exigiam também alguma coisa assim de aceitação pública do poder do Estado Islâmico, do reconhecimento, e alguns cristãos chegavam através do não reconhecimento disso, buscar martírios, conseguir um martírio. Na verdade, era uma resistência cultural exacerbada. Isso ocorreu por volta do século X, alguns eventos em Córdoba. Mas, no geral, o que passou a haver uma intolerância maior na Península Ibérica, quando o Califado de Córdoba foi sucedido pelos impérios almorávida
e Almoda, que eram de populações berberes, liderados por berberes que já tinham um rigor maior, tinham uma tolerância menor, tanto com outros muçulmanos quanto com cristãos e judeus. Isso veio a ocorrer já nos séculos 11, 12, inícios do 13. Por outro lado, os cristãos, já a partir do imperador Teodósio e da abolição dos cultos pagãos, a tolerância para com pagãos ou infiéis, que seriam, no caso, infiéis seriam os muçulmanos e os judeus, sempre foi muito menor. E muito cedo, pode-se dizer, dentro ainda dentro da parte da Alta Idade Média, ocorreram as primeiras espécies de cruzadas, ou seja, de conversões forçadas de populações pagãs. A primeira muito grande que se tem é a que foi empreendida por Carlos Magno, em finais do século VIII até o início do século IX, quando ele já era coroado imperador, foi coroado em Roma, foi contra os saxões, que viviam na atual Holanda e norte da Alemanha, onde há o registro de que 4.500 guerreiros e líderes saxões que não se recusaram a se converter ao cristianismo foram decapitados. E o seu líder, Widukind, que hoje é considerado um herói em partes da Alemanha, um herói formador e também na Holanda, por fim aceitou o cristianismo. Os reinos escandinavos se converteram, assim como a Rússia de Kiev e a maioria dos outros estados eslavos, magiares, eles se converteram por conta própria, pacificamente, de cima para baixo, através da conversão dos seus reis, e que não deixou de ser uma forma de aumentar o prestígio e se defender do imperialismo nascente dos europeus, que se expressava tanto pelo Império Romano do Oriente, em direção aos Balcãs, quanto pelo restabelecido Sacro Império Romano Germânico, que foi sucessor do Estado carolíngio, em direção ao leste da Europa e à própria Escandinávia. Então, esses estados se converteram num processo muito rápido por volta do ano 1000. A Suécia demorou um pouco mais, chegou a ter uma conversão já bem adiantado no século XI. E resquícios do paganismo ainda continuaram existindo nestas regiões ao longo de mais alguns séculos. Assim como havia resquícios e há resquícios de paganismo, e houve dentro das áreas rurais de toda a Europa ocidental, oriental. O cristianismo era uma religião mais tecida nas cidades. Esse paganismo através de superstições, de curandeiras e tudo. Mas, bem, esses próprios saxões, convertidos à força por Carlos Magno, foram os primeiros, já cerca de 200 anos depois, a fazerem uma cruzada, junto com os escandinavos, de conversão forçada de alguns povos eslavos que viviam na costa do Báltico, entre o que hoje é a porção nordeste da Alemanha e norte da Polônia, contra os chamados Vendos. E mais adiante, já a partir do século XIII, inícios do século XIII, já quando já tinham começado e estavam em pleno andamento as cruzadas para a reocupação da Terra Santa no Oriente Médio, e que também levaram a
por um tempo, a ocupação de Constantinopla, onde se estabeleceu um chamado Império Latino, uma ordem de cavaleiros germânicos, que também lutou nas cruzadas, empreendeu um largo processo de colonização e cristianização forçada dos povos bálticos, que foram as últimas populações europeias a conservarem o paganismo. Esses cavaleiros teutônicos, eles realizaram uma conversão forçada dos antigos prussianos, que eram um dos povos bálticos, e se estabeleceram em toda aquela região, aquela costa oriental do Mar Báltico, onde hoje estava a antiga Prússia Oriental, que hoje é um enclave russo, onde tem Kaliningrado, que era Königsberg, partes da Lituânia e da Estônia. Mas os bálticos, os lituanos, já em finais do século XIII, início do XIV, a realeza, a alta nobreza lituana, finalmente adotou o cristianismo, até como uma forma de se contrapor a estes cavaleiros teutônicos, que também intervieram, tentando conquistar partes da Rússia, o que é lembrado num filme muito importante, muito significativo, do Sergei Eisenstein, que é o Alexandre Nevsky, que foi feito às vésperas da Segunda Guerra Mundial, antes do Pacto Nazi-Soviético, mas que adiou por 2 anos apenas a guerra, mas onde já se via a iminência de um confronto que acabou acontecendo entre a Alemanha e a União Soviética. Então, a destacar, vamos dizer, 4 pontos, retomando. Primeiro, a expansão, a diáspora judaica, ela ocorreu desde muito cedo na Europa, não foi somente na Europa, também na África do Norte, ao longo do Vale do Nilo, e mais além também, bem dentro da Ásia. Segundo, as heresias, como a heresia dos cátaros, que tem um fundo religioso baseado em gnosticismo, na existência do bem e do mal, e também numa forte contestação da instituição da igreja, passando a ver na igreja uma manifestação falsa do Cristo e de Deus, uma materialização, né, do mal, mas sempre ligada a questões étnicas, e essa maior intolerância dos cristãos em relação a infiéis e pagãos do que a dos islâmicos, que existiu também, pontual. Eu estou falando tudo isso no período medieval, hoje são situações diferentes. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado.